Olá, boa noite a todos, todes, tudo bem? Bem-vindos, cada um de vocês aqui hoje na nossa live no Instagram, muito especial. Peço que aguardem um momentinho enquanto outras pessoas fazem acesso e daí iniciaremos a nossa live, ok? Deixe-me colocar o tema. Aí, sim, marcadinho o tema. Eu vou começar, vou me apresentar. Eu sou Tatiana, esta é a minha identificação na comunidade surda. Sou a responsável pela agência de viagens, Tati Melo Tour. É uma agência acessível em Libras e, em especial, o atendimento ao cliente surdo. A UCODA, que são os filhos dos surdos, ouvintes, o turismo PCD, aqui é inclusão. Por quê? O turismo é para todos, ok? Bem-vindos, deixe-me ver aqui. Eu sou Vieira, bem-vinda. Arlete, bem-vinda, boa noite. Bianca, bem-vinda. Vandete, bem-vinda. Eu vou explicar um pouquinho do tema e vou chamar minha convidada, que hoje eu estou junto com uma mulher especial demais. Então, como eu já havia dito, eu sou Tatiana, eu estou trajando uma camisa preta, o fundo aqui atrás é branco, cabelos soltos, lisos, o batom nude. Esta sou eu, essa é a minha descrição aqui para a comunidade surda ou cega, que podem estar aqui conosco. É importante a gente fazer essa descrição para todos, tá? Gente, chegou uma gente legal, Júnior, nossa entrevistada, Tânia Neres, e eu vou chamar aqui ela, tá joia? Vamos falar sobre o tema importantíssimo, principalmente para a comunidade surda, que precisam entender essa identidade do afroturismo, ok? Então, deixe-me chamar minha convidada. Ao convidar a Tânia, eu vou fechar os comentários, ok? Então, boa noite, vem chegando todos. Laura, bem-vinda. César, amigão, bem-vindo todos. Legal. Então, eu vou deixar os comentários, mas depois eu vou fechar. Então, se você quiser perguntar para minha convidada, pode ficar livre. Aqui embaixo tem uma bolinha com interrogação. Aí clica e pergunta. Ou espera eu abrir e aí perguntar, pode. Ok? Então vamos. Vou convidar ela. Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Eita! Esperar que eu convidei. Ei, boa noite! Tô chegando. Só o Tá segundinho aqui que eu... bonita, hein? Olha, gata! A gente escolheu a mesma cor de roupa, né? Bom, eu escolhi a preta para ficar mais fácil na hora da tradução, para os surdos visualizar, então fica melhor. Aí, né? E a Ótimo. posição Tá aqui ótimo, perfeito. clara. Então aí fica ó, especial para os surdos entender. Então primeiro eu vou perguntar, vocês me veem bem? Os sinais? Ok? Escreve aí nos comentários, por favor. Rafael, bem-vindo. Escrevem aí, sim, ok. Deixa eu colocar só um pouquinho aqui mais para cima. E Tânia, Para trás. tá legal, gente? Porque eu vou fechar os comentários
para ficar bem transparente o rosto de Tânia. Então, o espaçozinho da bolinha vocês podem usar para fazer a pergunta aqui para ela, ok? Depois eu abro e aí a gente vai conversando. Marcelo, bem-vindo, boa noite a todos. Então, vou fechar agora os comentários, ok? Depois eu abro. Pronto, tá legal. Marcelo já sinalizou também. Se apresente, por favor, Tânia. Na outra live disseram que seu sinal era esse, os surdos te deram esse sinal, né? Então, os surdos te deram esse sinal, foi. Foi, porque das trancinhas. Lembra que você estava com... É verdade, eu estava com trança. Linda, Tânia. Obrigada, Tati, pelo convite. Você sabe que você pode contar comigo sempre. É muito importante para nós trabalharmos sobre e falarmos muito no turismo sobre inclusão. Meu nome é Tânia Neres, eu sou uma mulher negra, gorda. Hoje eu estou vestindo uma camisa preta com alguns pompons, um brilho na frente, um brinco meio rosa com uma cor neon. Estou usando um batom para ficar mais bonita para vocês. E estou aqui muito satisfeita e feliz sempre de estar com Tati, dividindo e a gente falando sobre essas questões de inclusão e diversidade dentro do turismo. Afinal de contas, todos temos o direito de viajar. Sim, verdade. Todos precisam saber que Tânia é muito especial para mim. Ela foi minha professora, gente. Me ensinou, aprendi muito com ela. Ela tem uma experiência tamanha, conhece, ela é pós-graduada em diversos cursos, não é um só. Ela é especialista em turismo, em viagens, também é consultora, é importante frisar isso, e palestrante. Esses dias, acho que a próxima semana vai ter uma palestra maravilhosa do Sebrae. E isso é fundamental, que é para a área de turismo. Você, profissional que está nos assistindo, aproveita, se inscreve na palestra, porque vai ser, top. Ei! Então, Tânia, querida, hoje o nosso tema é muito importante para a comunidade surda entender como pode esse turismo diferente. Porque sempre eu explico que tem tipos de turismo, como, por exemplo, o turismo cultural, o social, o de aventuras, diversos esportivos, mas o afro, ele está onde? No cultural, não é verdade? Explique pra gente o significado do afroturismo, por favor. Vamos lá. A primeira questão é que o afroturismo ele é muito mais do que um segmento e um destino, né? Ele vai além da cultura. Ele é um comportamento dos povos negros, diaspóricos principalmente, à procura de histórias que resgatem o negro como protagonista. Essa questão ela é muito séria, porque quando a gente fala de afroturismo, a gente não fala só de destino, a gente fala também de inclusão dos povos negros, tanto na sua movimentação financeira, que seriam as viagens, eles como clientes, como passageiros de companhias aéreas, eles como hóspedes e também eles como os proprietários de companhias aéreas, eles também como proprietários de hospedagens, para que a gente possa se encontrar por onde a gente chega. É algo que, se a gente for falar, a comunidade surda, ela tem muito, muito a ver também com essa questão de que um turismo para surdos, ele precisa ser um comportamento, porque se faz necessário também, nesses espaços, tanto aeroportos como hotéis, que se haja pessoas que falem, né, a linguagem
de vocês, para que vocês possam se sentir à vontade nesses lugares e seguros e com as informações, né, muito perfeitas. Então, nós nos comunicamos e nós também comungamos as grandes e parecidas dificuldades em relação a não nos enxergar nos lugares. E é verdade, Tânia. Você explicou com muita maestria esse ponto principal, porque nós falamos muito da acessibilidade, da inclusão turística. Nós, junto com um grupo de pessoas formadas do turismo, estudamos e buscamos estratégias da inclusão em diversos aspectos, como para o afroturismo, como para a inclusão do surdo, porque a gente percebe que em muitos lugares é difícil encontrar. Por quê? Primeiro, a pessoa pensa, ai, nossa, é caro, não posso. Aí já começa aquela dificuldade, porque já bloqueia o pensamento do não posso. Pensa logo, não posso. Aí quando olha, não está vendo surdo algum naquele espaço. Quando procura, não vê a pessoa, o preto no lugar, no aeroporto, no hotel. Quando percebe, são pessoas diferentes e que não estão incluídas e não querem inclusão. Elas não querem inclusão. Elas querem viajar, precisam e escolhem pagar caro para ficarem naquele lugar, só elas. E os outros? Então, precisamos trabalhar para que o Brasil e também as pessoas, começando por aqui, pela mente, pela consciência, aprendam a inclusão. Pessoas, atenção aqui. A inclusão é bom para todos. Se cada um se unir à inclusão e acessibilidade linguística, vai ser bom, não é só para o surdo, é para todos. Não é só para o PCD, a pessoa com deficiência, é para todos. Vai ser maravilhoso, vamos todos nos beneficiar desses espaços, que vai estar organizado, pronto para receber vocês. Mas precisamos de pessoas nesses locais. E foi muito bem como Tânia explicou. Precisa. Então, às vezes, nós pensamos, como vamos estar nesses lugares, né? Mas é possível. Sim, é possível. E foi muito abordada essa importância do afroturismo no Brasil. Muito bom, Tânia. Principalmente, já que o Brasil é o país, né, mais racista do mundo. Se você acha que está confortável num país, esse país não é o Brasil. O Brasil, ele é racista, homofóbico, sexista, ele é preconceituoso com tudo que é diferente do estrutural. E nesse momento, eles querem sim da gente o nosso dinheiro, mas eles não querem nos dar o direito. E sem isso não dá para a gente prosseguir. Então foi a partir daí que há muitos anos já vem se fazendo uma movimentação de grupos onde eles são levados a buscar histórias e resgates de povos, de pessoas negras que sejam prova de resistência, que demonstrem o quanto a gente pode seguir e fortalecer, sem olhar para aquela história que a gente sempre encontra nos livros da escola. A gente só enxerga uma criança, quando vai para a escola, ela vai ver nos livros de história, ela só se enxerga como escrava, como alguma coisa sempre muito secundária, na base mesmo da pirâmide. E isso não é mais aceito. A gente não pode mais aceitar essas coisas.
Então, já existem muitas coisas tramitando em relação a esses históricos, para que sejam realmente contados da forma correta e que passem a ser protagonizados por histórias de pessoas negras muito importantes dentro do Brasil e fora do Brasil. Há, principalmente, uma busca, por exemplo, de americanos, né, afro-americanos no Brasil, por a cidade de Cachoeira. Eles sabem que a cidade de Cachoeira é uma cidade de resistência e que também conta com uma história de uma festa que acontece no mês de agosto, chamada Festa da Boa Morte. É uma festa com vários sincretismos e que eles se interessam muito em reconhecer. E em nenhum momento nessa festa se fala sobre escravidão. Essa festa sempre fala sobre resistência, e principalmente resistência de mulheres, o que é muito importante. Porque as mulheres, em alguns pontos da África, têm muita importância. Inclusive, por exemplo, em Alagoas, na região dos Palmares, tudo começa com mulheres. Aquatune, Dandara e depois Zumbi dos Palmares. Isso é para demonstrar, para que a gente possa apresentar às nossas crianças, apresentar aos turistas que eles podem sim enxergar os negros de forma a preconizar qualquer história que seja de protagonismo. A gente precisa realmente parar de significar estátuas de portugueses, holandeses, ingleses. Todos eles reprimiram os povos africanos, sequestraram, estupraram e não deveriam mais nem possuir estátuas, porque a gente não deveria mais ficar pagando para esse tipo de história ser contada. E é isso mesmo. Por quê? Porque no passado, e isso veio até hoje, apagaram a história de verdade. A nossa história. Trocaram nomes das pessoas, substituíram. Foi muita maldade que aconteceu aqui no Brasil e também em outros países. Não foi só aqui. Só que aqui o Brasil, vocês sabem, demorou muito para libertar. Continuou a maldade, o sofrimento, muito tempo. Então, em alguns lugares, aqui por exemplo, explicando sobre lugares turísticos, falando de Bahia, Tânia explicou uma cidade muito bonita. Os prédios todos históricos, séculos passados, da história verdadeira do nosso Brasil e da Bahia. E vale a pena visitar, conhecer. Tem muita história. Tem também as fazendas, com cada uma principal tem suas particularidades diferentes, mas elas explicam a história do nosso povo. Então você pode visitar, conhecer. O surdo pode conhecer também. É a história de todos nós, do povo aqui do Brasil. Entendem? Um outro destino, aqui pertinho, nós estamos na Bahia. Sim, algumas pessoas que vão assistir a live podem viver em outra região do Brasil. Então vocês podem conhecer essa história aqui da Bahia. Temos o Pelourinho, né, Tânia? Pelourinho com a história muito valiosa, muitas informações e detalhes para vocês. Tem bairros na nossa cidade aqui que também contam. Você chega no local e a história está lá para você aproveitar. É só perguntar e entender. E cada lugar de Salvador tem uma cultura própria. É muito interessante isso. Nós temos muitas informações aqui. E isso tudo está dentro do que, gente?
do afroturismo. Olha que lindo. É perfeito. Então o surdo às vezes me pergunta, eu posso nesses lugares? Pode, você pode tudo. Mas antes o quê? O que eu sempre explico, o projeto de viagem, a organização. Não pode deixar para procurar o preço, a passagem, o hotel perto do dia, porque aí fica caro, aí não é bom. Mas antes pode, e pode conhecer muito da história do nosso Brasil. O Brasil é sensacional, muita informação. E você pode aproveitar e visitar esses locais, principalmente o nosso tema, que é o afroturismo. O afro, é assim que me ensinaram, afroturismo. Aproveitar para conhecer o azinho da África e solta. Isso. Para conhecer, para visitar essa história. A gente não pode deixar apagar isso. Jamais. Rio de Janeiro também, né, Tânia? É um destino excelente. Explica um pouquinho para a gente. A coisa muito importante é que poucas são as empresas de turismo que estão preocupadas com essa história verdadeira. Elas continuam insistindo em repetir turismo, né, e city tours históricos no Pelourinho ou em outras regiões, sempre contando a história do opressor. Então, em relação a isso, nós temos aí hoje um coletivo, e além desse coletivo, né, em busca de mapear todos os profissionais que trabalham focados nessa história de resgate da nossa ancestralidade. Junto com essa história, no Rio de Janeiro, nós temos inúmeras mulheres negras à frente de vários tours, porque a gente não chama mais de projetos, porque eles já saíram do papel e eles estão sendo trabalhados o tempo todo. Existe uma história chamada Pequena África, que vai contar desde a história da revolta, né, da chibata, incluindo também a história do samba, que ele sai da Bahia pela Tia Ciata e vai chegar no Rio de Janeiro. Isso tudo vai ser contado por várias empresas de turismo especializadas nisso. Algumas delas, uma é Gabriela Palma. A Gabi, ela é incrível. Ela consegue, inclusive, contar essa história virtualmente. A Gabi faz tour virtual da Pequena África, onde o tour dela é muito legal para a comunidade surda, porque ele tem legenda. Então, ele é muito legal para ser feito à distância. Antes mesmo de ir ao Rio, você pode conhecer a Pequena África. Além da Gabi, a gente tem a Conectando Territórios, que é uma agência também super conceituada na região. E temos também uma região do subúrbio, que está sendo muito bem falada, principalmente pelo bairro de Madureira, que é, como Tati disse, cada bairro tem a sua peculiaridade africana. Porque, afinal de contas, são várias tribos que chegaram no Brasil e cada uma delas tem uma peculiaridade, sim. E elas foram seguindo alguns caminhos e a gente nota alguns detalhes importantes. Às vezes na comida, às vezes na música e também no vestir e no falar. E isso faz com que a gente tenha guiadas urbanas. Eles trabalham com Madureira. Eles têm, inclusive, um trabalho super importante com ônibus. Eles levam grupos, levam escolas, levam pessoas que estão interessadas nessa ancestralidade. Se a gente for sair do Rio de Janeiro, eu vou agora dizer, eu vou resumir que eu posso ser sincera em dizer: todos os estados do Brasil possuem histórias de afroturismo a serem contadas. Seja Curitiba, seja Porto Alegre, seja o Rio Grande do Sul, né, todo o estado do Paraná,
até a própria Santa Catarina. Se vocês acham que lá o turismo ele é um turismo europeu, ele pode ser um turismo afro, desde que vocês procurem os profissionais certos para mostrar para vocês a verdadeira história. Ah, você está dizendo que então a sua história é a verdadeira. Sim, enquanto o opressor conta a história, a gente só conhecia uma delas. A partir do momento que a gente conta a história do que o opressor nos fez, nós contamos a verdade. Então, essa é a história real do que acontece. E dentro dessa história existem personagens muito importantes. Por exemplo, nós temos advogado como Luiz Gama, nós temos um arquiteto como Tebas, nós temos Zumbi dos Palmares, que era um rei, um príncipe, um rei em seguida. Nós temos uma escritora maravilhosa chamada Carolina Maria de Jesus, uma mulher que aprendeu a ler e escrever e era catadora de lixo. Nós temos histórias de uma poetisa e uma escritora importante chamada Maria Firmina, em São Luís do Maranhão, onde agora nós estamos focando muito em recontar essa história e tem uma caminhada em São Luís do Maranhão sobre a história de Maria Firmina. E em busca disso, nós também temos as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, que a gente também pode dizer de comunidades afro-indígenas. Sabe por quê? Porque os indígenas e os quilombolas, eles se uniram para fortalecer os quilombos. Eles andavam muito próximos, afinal de contas, os indígenas foram escravizados. Mas é claro que a quantidade de africanos foi muito maior. Então, isso também fez uma parceria aí entre eles, e existem algumas aldeias, né, algumas regiões quilombolas, que você vai encontrar remanescentes da África e remanescentes dos países originários, que são os indígenas. Tudo isso é para trazer histórias verdadeiras. E o mais importante para a gente, o que a gente acha muito importante, é que essas histórias, elas precisam ser contadas por quem está lá. Nós podemos levar até a porta, mas é a partir de lá de dentro que as histórias são contadas pelos povos de lá. Então, dentro de uma comunidade quilombola, é o chefe de lá de dentro que tem que falar sobre. Se nós vamos falar sobre alguma outra história e vamos adentrar a algum espaço, quem precisa falar é quem sabe mais. Se existe um historiador especialista em Luiz Gama, nós precisamos buscá-lo para que ele possa dar direito a que a gente fale sobre isso. Então, o que nós estamos falando quando falamos de afrofuturismo de comportamento é que não dá para a gente pegar esse destino e ser colocado a ser contado por uma pessoa branca. Todos os profissionais de afrofuturismo que nós, do coletivo, estamos mapeando, são profissionais negros. E profissionais indígenas, obviamente. Então, tudo isso se fixa, né, num ciclo de proteção a um movimento financeiro, porque a gente não está acostumado a ter o dinheiro nas nossas mãos. O nosso dinheiro sai sempre das nossas mãos para o povo opressor. E com esse movimento, a gente chama isso em inglês de black money. O dinheiro circulando entre nós para que nós consigamos prosperar. E é nessa prosperidade que nós vamos conseguir atender e atingir todos os objetivos que são o negro como protagonista em qualquer história e em qualquer espaço. Que lindo, hein? Emocionante. Emocionante. Vale salientar também para vocês
Tânia tocou em um ponto sobre a pessoa indígena, né, o grupo indígena, e é verdade. Vou explicar uma coisa para vocês, eu até já comentei no feed, já postei informação. Mas aqui no Brasil, quando perguntam a você, viajante, que está nos assistindo, qual é a língua, nós temos o português, né, que é a minha primeira, e talvez de alguns de vocês também. Para o surdo, a primeira língua dele é a Libras. A segunda é o português. A minha segunda é a Libras. Mas nós temos muitas outras línguas, só que elas não são oficializadas. Entende? Só na comunidade indígena, aqui no Brasil, nós temos mais de 160 línguas de sinais. Cada grupo e tribo tem essa língua, que é diferente da nossa língua oficial. Cada língua de comunidades surdas, elas são desenvolvidas baseadas nos estudos e percepções dessa cultura, dessa identidade surda, que é deles, é única deles. Não dá para mim perceber e explicar, é isso. Não. Pertence a essa comunidade, a essa identidade é só deles. Então vocês imaginam como o Brasil tem esse valor de informação cultural e que precisa ser desenvolvido para um turismo ter uma acessibilidade de verdade, para que as pessoas conheçam esses espaços de uma forma bem correta, sem sujar, né, sem poluir, sem destruir, mas pensando no óbvio, que é o quê? A cultura, o conhecimento. É você se conectar, a conexão com o lugar, com a história local, com o grupo, com o povo, e perceber como o nosso Brasil tem um valor imenso. É verdade? Então, essas informações que Tânia trouxe e que cada um de vocês que estão nos assistindo, vocês podem organizar assim. Por quê? Eu vou perguntar para a Tânia. Qualquer pessoa pode fazer esse roteiro, Tânia? Qualquer pessoa pode fazer esse roteiro. A gente sabe da dificuldade de se encontrar intérpretes, né, para nos acompanhar, mas eu sei que Tati, ela pode inclusive montar um grupo com vocês e ela ser a intérprete desse tour. São tours que duram de 2 a 3 horas, quando são tours urbanos, né? Ou tours que duram em média 5 a 6 horas, quando são tours dentro de comunidades quilombolas ou afro-indígenas. E fora da cidade, né, fora de Salvador, a gente tem sim como pensar na contratação de um intérprete para que possa dar exatamente, né, a sustentação das informações, para que todos entendam de forma inclusiva. Isso mesmo. Eu aproveito para explicar para vocês que sim, tem um grupo de guias e muitos estavam comigo, alguns desses guias estiveram no curso que ministramos junto em parceria com o Ministério do Turismo, com a Celibras, que é o instituto lá do norte do Brasil, nossos parceiros. E nós fizemos, então, um curso maravilhoso, então um número muito grande de guias de turismo, empresas de turismo estiveram no curso básico de Libras. Mas não é só básico. Então, o importante é ter o contato dessas pessoas nessas determinadas cidades já com o afroturismo em desenvolvimento, para que a gente possa já dizer e fazer o turismo real, inclusivo, que é muito importante, porque, afinal de contas, a gente está falando para uma comunidade surda que também, como maioria, não tenho dúvida, é negra. Afinal de contas, é baiana, ou também pode ser brasileira em algum espaço, mas muito com certeza, como somos maioria no Brasil, é uma maioria negra. Exatamente. Verdade, verdade. Tudo perfeito, sua explicação. E aí eu digo, sim, tem guias, alguns já têm a habilidade, já estão com a sua qualificação profissional regularizada,
junto à língua brasileira de sinais. Alguns estão em início, mas com o tempo treinando e vocês junto nos grupos, vai desenvolver isso muito mais, com certeza. Aqui nós organizamos o que? Os roteiros. Então aqui em Salvador, Bahia, nós temos Tânia junto, que pode em parceria com os roteiros, para vocês visitarem qualquer lugar aqui do Brasil e também em outros países. Mas lembrando que em outros países não tem a Libras, então nós vamos precisar junto em grupo, porque aí eu faço a tradução para vocês, bem tranquilo, e vocês vão continuar viajando sem desanimar. E o melhor, o importante de tudo, é conhecendo a história de verdade, a sua, a minha, a de Tânia, a do Brasil, a verdadeira história, sem apagar nada. Nada. E esse é um processo de construção, Tati, de autoestima. No momento que a gente começa a entender o quanto, né, o povo da diáspora africana é importante no mundo em geral, na engenharia, na música, na medicina, na arquitetura, nós começamos a entender como nós somos incríveis. Quando eles começam a entender sobre a beleza do nosso cabelo, a importância da beleza do nosso cabelo, você pode usar o cabelo que você quiser, mas você precisa saber que seu cabelo também é lindo. E entender que isso tudo vai gerar um povo muito mais forte. E vamos em cima, trabalhando de forma gradativa, que não haja mais tanto racismo, que não haja mais tanta violência com os povos pretos. Porque é exatamente isso que acontece. Por conta dessa estrutura contada, nós somos transformados em marginais. As pessoas não nos enxergam de outra forma. E nós não somos marginais. Nós somos descendentes de reis e rainhas. É a partir daí. E nós não fomos escravos, nós somos escravizados. Nós não pedimos nada disso. Nós não viemos, né? Nossos ancestrais não vieram ao Brasil a turismo. Eles vieram sequestrados. E isso tudo nos enfraqueceu a nossa cultura, e os povos europeus começaram a roubar a nossa cultura e dar nome à cultura deles. E quase a maioria, se vocês buscarem nas histórias, principalmente do Egito, vocês vão descobrir, o Egito ele veio muito antes do continente europeu. Então, vocês vão entender que quem criou a maioria das questões, das coisas inteligentes, foi um africano. E é isso que eles não querem que a gente saiba. E é isso que a gente precisa desenterrar, resgatar e apresentar para vocês, para que vocês possam apresentar para as outras pessoas e passem até autoestima e se orgulhar de ser uma pessoa preta. Cada um protagonista da sua própria história e absorvendo, entendendo a importância que é a história que veio lá de trás dos nossos ancestrais. E isso tem que ser repetido, contado, mostrado a verdade. Você é maravilhosa. Simples. E a minha busca... Sim, pode explicar. A minha busca hoje, né, como uma consultora, é abrir a mente dessas agências de turismo para que elas possam procurar profissionais de afroturismo e incluir esses roteiros para todas as pessoas. Principalmente, né, a gente sempre diz que nós não queremos contar as nossas histórias somente para os nossos. A nossa história é para ser contada para todos, brancos e pretos.
porque só assim os brancos poderão se conscientizar do mal que foi feito lá atrás e trabalhar no antirracismo. Isso é uma questão muito importante a ser dita. O afroturismo não é somente para pessoas pretas. O afroturismo é para todas as pessoas que queiram se tornar antirracistas. E essa transformação começa aqui, ó, no coração, e ela vai, ó, para sua mente, você muda o seu posicionamento, a sua consciência, essa coisa da pele, do racismo estrutural precisa acabar. Chega, para. Já passou da época. Não pode mais. Não entendeu? pode Porque mais. todos os lugares a gente percebe isso. É feio de ver como maltrata. E criminoso. A comunidade já sabe, criminoso. Pena que é criminoso. Pena que no Brasil há as pessoas sabem que vão ficar impunes. A impunidade é muito mais importante, apesar de o racismo ser crime. Então, tá na lei. É crime. Cada um sabe, precisa evitar. Precisa mudar. Ó, respeito, você quer? Então respeita o outro. Precisa, empatia. Empatia, precisa. Surdo, muitos surdos conversam comigo. E me dizem, eu visitei o lugar, a pessoa olhou estranho para mim. Às vezes pode pensar que é pela falta da comunicação linguística, mas eu sei que não é. É pelo cabelo, olhando, pela cor. Nós temos um racismo extremamente social. Quanto mais escuro, preto, aí fica com mais preconceito. marginalizado. Quanto mais escuro é a nossa pele, mais marginalizado a gente é. Precisa acabar com isso. Precisa. E são trabalhos como o de Tânia e do coletivo, esse grupo de profissionais, todos lindos, pretos, um grupo maravilhoso, culturalmente explicando, cada um tem um objetivo nas suas empresas, eles destacam um roteiro, um destino específico, mas ao mesmo tempo, comparando, todos estão unidos, todos assim, de mãos dadas. E eu quero aproveitar para agradecer, porque Tânia também, ela não sabe Libras, mas ela vai aprender. Vou. Eu não vou faltar mais a aula, não vou faltar mais a aula. Eu preciso aprender. Eu preciso. Obrigatório. É verdade. Por que eu tô explicando que Tânia precisa aprender? Porque ela sempre apoiou a comunidade surda. Quando eu comecei o trabalho aqui da agência de viagens, foi muito difícil. As pessoas me procuravam para me chamar, para conversar, e eram contra mim. Falavam para mim e diziam: você, Tati, é louca. Surda é pobre, viaja nada, louca. O que significa isso? É preconceito, é discriminação, é opressão. Por quê? Porque não querem inclusão. Não querem unir a acessibilidade linguística. Então é mais fácil fazer o quê? Chama a pessoa e pressiona para a pessoa desistir. Mas desculpa, vocês encontraram a mulher errada no caminho, porque eu não desisto não. Eu tô aqui, firme e forte, e o que importa para mim são pessoas como Tânia e muitas empresas do turismo que me apoiam. A minha família, e em especial os surdos. Sempre. Todo dia, são mensagens lindas que eu recebo. São perguntas, porque existe a confiança. Eles sabem que hoje, aqui no Brasil,
a referência sou eu. E eu tô aqui para ajudar sempre, sempre, assim como Tânia é a referência, né, do afroturismo. Começou, ela se esforçou junto com o grupo, dando as mãos unidos, e está desenvolvendo e crescendo. Então, se você quiser, junto com a gente, na inclusão, a inclusão da acessibilidade e também a inclusão da pessoa preta nos lugares turísticos, vem com a gente. Nós podemos sim ajudar vocês a viajar para qualquer lugar e você conhecer a verdadeira história, porque você merece. Eu vou ver se tem comentários, se tem perguntas, porque é importante ativar. Tem aqui, deixa eu abrir e depois eu vou colocar os comentários. Tem, Lia Vargas, explicando para Lia, eu trabalhei com a Lia na Fly Tour. Lia foi uma agente de viagens por muitos anos e agora a Lia é uma designer. Eu lembro de Lia. Lia. Obrigada, viu? Feliz por você gostar e estar aqui junto com a gente, nos prestigiando nesse bate-papo tão importante. Deixa eu ver o outro. Tem mais um aqui. Ei, que legal! Excelente live. Obrigada. Rebeca Aletheia faz parte do nosso coletivo. E Rebeca, ela tem um podcast, né, e um blog chamado Bitonga Travel, não sei como você vai dizer isso, e que é um blog de mulheres pretas viajando pelo mundo. Perfeita, maravilhosa ela. Vou abrir os comentários para vocês. Pode abrir. Vamos ver aqui. Eliane, estudante de turismo do curso de Turismo do Sul. Surda. Ai, que legal. Estou aqui sempre orientando ela, é uma troca boa, que está no nosso grupo do turismo. Isso, para mim, é especial demais. Surdo, ótimo. Junto no turismo é o que eu quero, eu preciso. Ótimo, ótimo. Olha, gente, que legal. Deixa eu ver os comentários. Pergunta, agora tá aberto, tá livre, viu? Os comentários. Arlete, vocês fazem toda a diferença. Obrigada, Arlete. Amo esses comentários. Coisa boa. Deixa eu ver mais. Olha a gatona, isso é Tânia. Olha, gatona. Pessoas, tem que ser gatunas, eu sou gatinha. Eu sou gatinha. É a gatona. Eliane. Bom, pergunta, tem, gente? Pode perguntar, gente. Iago, tudo bem? Bem-vindo. Eita, que tá chegando mais pessoas. Legal. Fiquem livres para perguntar. Deixa eu olhar aqui. Eu fiz pequenas anotações, porque nós duas somos assim. Nós somos do ao vivo. Nós somos freestyle. A gente é freestyle. As ideias rolam ao vivo. Negócio de muita informação guardada. A gente esquece, né? Eu sou freestyle, eu não consigo montar nada, não. Vai me perguntando, eu vou juntando e falo tudo. Gente, eu gosto muito, sim, de organizar essas informações de live, porque principalmente para o surdo, porque a gente precisa ter cuidado com o contexto que vai apresentar para eles. Porque a nossa língua, o português, nós temos 10 classes da gramática. Já na Libra só são 7, então tem que ter um equilíbrio. Então é preciso antes dar uma organizada. Eu até perguntei para a Tânia algumas palavras-chave, mas como a gente pensa muito
parecido, né? Eu aprendi com ela, fui aluna dela, então... A gente precisa ser didático, né? Eu sou muito contra palavras difíceis, palavras rebuscadas. Eu acho que a gente precisa ser didático, a gente precisa chegar em todos os lugares. Essa coisa de palavras muito acadêmicas, elas só vão chegar às academias. Eu sou uma pessoa que preciso chegar em todos os lugares. Eu quero chegar nas comunidades, eu quero chegar na população em geral, seja ela com informação acadêmica ou não, pós-graduada ou não, que estude ou não, semi-analfabeta ou não, todas as pessoas precisam entender o que eu falo. Então, eu me preocupo muito com essa didática de palavras simples, comuns, do dia a dia, né, da gente. Isso é maravilhoso. Eu penso igual. E os surdos me dizem, você é assim, transparência. Porque às vezes se você procura muita informação, é o que eu costumo dizer, às vezes você procura pesquisar, são muitos sinais, e aí você quer colocar muita informação, muitos detalhes, pode causar confusão. Então, meu texto-alvo, E as né? palavras também segregam, tá? Exato. E palavras também segregam, palavras também afastam outras pessoas, elas tiram pessoas do lugar de direito, sabe? É muito perigoso isso também. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente também tem que falar sobre as palavras utilizadas. Não dá para falar palavras difíceis e acabar segregando as outras pessoas, separando, né? Isso eu não admito também. Verdade, verdade. E eu curiosa aqui com os comentários. Arrasou, orgulho demais. É a Moreira Gourmet. A Moreira Gourmet. Minhas amigas. Legal. Tem também aqui Energis. Não sei se eu falei certo. Orgulho dessa amiga, nos ensina muito, Tânia. Só tem puxa-saco, Tati. Só tem puxa-saco. Adele, que legal. Ai, eu preciso de alguém falando mal da gente, Tati. Não dá para ficar. Eu gosto quando fala muito mal, eu gosto. Preciso porque de críticas. Ao meu posicionamento mudar, não é? Mas tem, viu? Tem um monte que enche de fofoca e espalha. Mas não tem coragem. Cadê a coragem de falar pra gente? Olhando no nosso haters? Cadê os haters? Cadê? Tem coragem? Olha, eu sou puxa-saco mesmo. Olha, disse que puxa-saco. É brincadeira? Beijo, Dani, obrigada. Mas é isso, sabe? Eu tô sempre falando isso para os meus amigos, tô sempre falando isso para essa comunidade também minha, né? O meu entorno de amigos, para eles entenderem que isso para mim, ele vai além da minha profissão. Ele é focado realmente num futuro melhor. E eu tenho muita preocupação pelas crianças, pelo que vem por aí. Eu quero envelhecer com jovens que me tratem de forma antirracista. Eu não quero ficar tendo que ensinar os jovens lá na frente. Eu quero me sentir tranquila. Eu quero poder me aposentar e falar, poxa, que bom, as pessoas entenderam e elas agora estão propagando. Tem uma escritora que eu amo muito, e Dani vai dizer que ama também, que é uma poetisa, né? É a Riane Leão, que a Riane Leão, eu aprendi com ela uma frase que é muito importante para mim. Nós somos ancestrais vivos. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ter a responsabilidade de deixar esse mundo melhor para quem vem. Porque os meus pais, os meus avós e os meus bisavós e todos os que vieram antes de mim fizeram muito por mim para eu chegar até aqui. E eu preciso agradecê-los sempre. Senão nós não estaríamos nesse momento falando sobre isso.
E é verdade. Como é que eu posso, o que é que eu posso agora explicar para você? Simples, palmas, palmas, Gente, a gente que está a frase gente tá com uma mulher linda. incrível, a gente está com uma mulher incrível na live, que é a Edmar Acelli, que trabalha com comunidade, a comunidade de favela do Rio de Janeiro. Ela tem um projeto maravilhoso, atendendo e também com treinamentos de agências de viagens, novas pessoas para vender e trabalhar com turismo, né? Dentro das comunidades, e também uma candidata aí, né, que a gente precisa colocar mais mulheres pretas dentro da política, que é lá que a gente precisa estar para que a gente possa mudar essas leis, para que a gente possa dar direito de voz, né, para todas essas mulheres e comunidades que estão por aí. Edmar Acelli, um beijo para você. Sou sua fã. Beijo, Edmara. Eu acho que eu também tô gostando, porque ela é famosa, já tô fã Ela é também. importantíssima. Eu gosto porque para mim famoso é quem luta por causas, né? Isso igual. Famoso é que quando Famoso, fala, se comporta, tem um corpo político, né? Para mim isso é gente famosa, é importante que eu preciso estar junto. Pessoas que têm corpos políticos, que não ficam só mostrando, falando coisas que elas não vão me levar a nenhum pensamento, a nenhum resultado de futuro para o meu povo, para a nossa vida, né? Eu acho que as pessoas são corpos políticos, elas precisam entender isso, né? pensa igual, Silvana compartilha. Xavier, Ela é obrigada, maravilhosa. Vai lendo aí, viu, Tânia? Tânia é uma tô aqui, Tânia é um achado. A Edmara Série dizendo que eu sou um achado, achado dela, gente. maravilhosa, essas mulheres aqui na live. Ô, gente, obrigada, viu? Olha A quantas todas mulheres. E você vocês. percebe como nós somos fortes em mulheres, nós temos um poder muito grande em mulheres. Nós precisamos que os homens também nos acompanhem, porque nós precisamos acabar com esse machismo, com esse sexismo, essa chatice. Os homens precisam participar mais dessas rodas de conversa também, né? E é verdade. Você sabe como é que começa, né? A mudança desde casa, ensinando para os meninos que todos somos iguais, que eles podem varrer a casa, lavar as coisas, limpar, ajudar a mãe, que a mão não vai cair, ele vai continuar sendo o melhor homem, né? Por quê? Porque ele de verdade aprendeu. Mas esses meninos aí, Valorizar, tá né? Tem difícil, que né? valorizar as mulheres e tem que saber Precisa que proteger. não existe profissão masculina e feminina. Aliás, não existe masculino e feminino, né? Isso é só biológico. E olhe lá ainda, hein? Verdade. E aí, pessoas lindas, vocês têm perguntas pra gente, curiosidade, fiquem à vontade, porque daqui a pouco o Instagram gosta Ele de pode cortar a derrubar. gente, né? Pra não derrubar nossa, precisa ficar gravada, gente. Derrubar. Precisa Então, salvar, porque gente, a outra, você isso. Eu lembra? quero fazer agora. Falei de afroturismo, falo muito sobre inclusão, falo sobre diversidade. Nós precisamos respeitar os corpos, né, negros, nós precisamos respeitar as pessoas com deficiência e saber de um detalhe muito importante. O que Tati faz, a princípio, para ela era como se fosse algo comum, algo normal, como se não houvesse diferença. E quando eu disse para ela que ela tinha realmente algo muito importante para fazer, é que ela precisava buscar. A comunidade surda, ela quer viajar. A comunidade surda, ela tem direito aos espaços. E ela não tinha ninguém para fazer isso por ela, para falar com ela, para direcionar. E Tati direciona de uma forma a atendimento nos aeroportos, atendimento nos hotéis. Tati dá assistência 24 horas se for necessário. Então, é muito importante vocês entenderem que o quanto é importante quando nós temos quando a gente sente na gente que a gente tem algo especial, a gente precisa dividir esse algo especial. Porque quem tem dom, quem tem dom doa, não é isso? Então, Tati tem esse dom, é uma mulher que não é surda e que, no meio da religiosidade dela, ela entendeu isso
e começou a trabalhar. E ela tem uma família linda também, que a mãe dela, né, Tati, também é uma intérprete, e isso é muito lindo, e elas trabalham muito com essas pessoas. Isso é muito importante. Essas pessoas precisam saber, né, entender que elas são vistas, e que Tati hoje as vê como viajantes, pessoas que não têm limites, sem fronteiras. Isso é muito importante. Então, que o trabalho da Tati Melo Turismo, que essa inclusão, né, do viajante surdo é muito importante. Então, se vocês precisarem conversar e trocar ideias com Tati, dos povos, das pessoas surdas de outras comunidades, né, que não sejam aqui de Salvador, podem falar com ela, porque eu sei que ela vai trocar outras ideias e vocês vão ter coisas muito legais para se conectarem. A conexão é essa. Eu estou querendo fazer essa conexão. Já aconteceu. Eu estou emocionada. Eu fico emocionada fácil. Acho que eu estou ficando velha. E você é minha pupila, né? Mais uma pupila, meu Deus, para conta. E Eni, uma coisa que a gente precisa desmistificar aqui agora. Não existe comunidade muda e surda. Não existe mudo, só existe surdo. Porque se ele não ouve, ele não fala. E quando você vê que ele tenta falar, é porque ele está além dos nossos lábios. É isso, Tati? Sim, é importante explicar para vocês. Nós temos no Brasil, com um censo, né, de pesquisa antiga, em torno de 45 mil pessoas com deficiência. No grupo de pessoas com deficiência, tem o grupo de pessoas surdas, mas os surdos, eles não se consideram partes desse grupo de pessoa com deficiência, que é o PCD. Por isso que eu não os trato como PCD, eles não são PCD. Eles são uma comunidade. Eles têm uma língua própria, é deles, uma identidade, uma cultura. Acaba não sendo uma deficiência mesmo, já que eles têm uma linguagem. Nós chamamos de quê? Fazer o sinal certo para você, característica. São características, na verdade, pessoas. Todo PCD não é problema. A gente pode olhar desse jeito. Nós temos que perceber que cada pessoa tem sua característica. Cada corpo é diferente. Por exemplo, eu tenho um sinal. Essa é a minha característica. Na comunidade surda, a minha identificação é assim, porque eu tenho o hábito de jogar o cabelo de um lado para o outro, sabe? Né? Então, eles perceberam que essa é a minha identidade no grupo deles. E isso não muda. Onde eu for, no Brasil, é essa a minha identificação. O PCD, cada um tem o seu grupo, mas eles também têm suas características. Tá? A gente não pode olhar como aquela dificuldade, como um problema. Não pode ter o capacitismo de ficar desfazendo da pessoa. Cada um tem suas características próprias. Vieram assim e vivem daquele jeito porque eles têm, sim, as suas características e a gente precisa respeitar. E tá tudo certo. É igual a pessoa gorda, né? Que a gente fala gordo. Não. Tem um surdo gordo, tem um ouvinte gordo, são corpos. Cada pessoa tem seus corpos e a gente precisa respeitar. Agora, ficar maltratando com preconceito, não pode. Respeito precisa. É o principal. Então, nesse grupo, voltando para o grupo de pessoas com deficiência, então os surdos, eles estão nesse grupo. Mas no grupo dos surdos, vou explicar para vocês. Então, tem o surdo profundo. O surdo que ele não escuta absolutamente nada, mas ele tem voz. Ele consegue, estudando, com um tratamento, desde criança, de bebezinho, desenvolver e balbuciar e pronunciar com o tempo palavras. Há surdos profundos que falam perfeitamente, como se escutassem. Entende? Porque vai de acordo com a profundidade da surdez. Dentro desse grupo tem também os surdos oralizados, que são aqueles que falam, eles leem bem os lábios e alguns escolhem a comunicação através da língua de sinais, a Libras, que é a língua deles,
E outros, por conviver com a família que fala o tempo todo, às vezes eles se tornam um costume já falar, ler os lábios e falar. E sinaliza menos. Mas ele continua sendo surdo que ouve. Não muda nada, tá? É importante vocês saberem disso. E também tem a nossa outra comunidade surda e cega. É uma outra comunidade dentro do grupo dos surdos. E também tem a comunicação tátil, através do Tadoma, e também a comunicação tátil, manual, né? Com a Libras, mas a Libras tátil, que é uma outra forma de se comunicar, diferente da minha forma de comunicação aqui. É uma outra forma de se comunicar com aquela pessoa. Existem movimentos diferenciados nas mãos e nos toques, nas costas, ombros, porque as sensações que precisa ser sinalizada no espaço neutro, que é diferente desse meu espaço de comunicação aqui, que eu estou tendo com vocês. Esse é o meu espaço aqui, ó, de comunicação. Perfeito. Então, com a comunidade surdo-cega, é diferente o espaço neutro de comunicação com a Libras. Mas, então, esse grupo é rico, eles têm identidade deles própria, é a cultura deles, é a língua deles. Eu aqui sou uma tradutora-intérprete, eu estou apoiando eles, né? Eu não sou a voz deles, eu sou uma apoiadora. E quando eu quero que eles expliquem para vocês algum tema especial das leis, da identidade, eu convido, porque a voz é deles. E é dele, a experiência deles que vocês precisam entender. Precisa falar sobre eles, é isso aí, é como a gente também. A gente precisa dar voz a eles, é isso mesmo. Faço a interação, eu sou a intermediária. Eu não aprendi muito jovem a comunicação, não era nem Libras ainda. De lá para cá, muitas adaptações e mudanças até se tornar uma língua visual, motora, né? Mas a gente vai mudando e aprendendo e aumentando o nosso conhecimento com essa comunicação para oferecer o melhor. Porque na minha área sou eu a referência, então eu preciso ajudar. Até que outros estejam unidos comigo, multiplicando. Porque vai chegar uma hora que isso vai acontecer e eu vou ficar muito feliz. Vai acontecer. Vai. Ai, deixa eu ver. Aqui. Olha, tem coisa aqui, ó. Me orgulho muito dessa mulher preta, perfeita. Ela tem muito a nos ensinar. Os jovens conhecem e aprendem a respeitar, sim, é verdade. Disse tudo. Suas lindas. Ó, tô gostando. Ó, chamou de linda, tô gostando, viu, Tânia? Tânia é gatona, ó. E eu sou gatinha. Vamos seguir a Dimara para prestigiar seu trabalho. Vamos sim. Ensinar nossas crianças a se transformarem em adultos. Verdade. Adultos com sabedoria e apoiadores de causas, né? Importante isso. Carlos é surdo também, estudante de turismo. Tá aqui na nossa live. Que legal. Muito legal. Somos uma só, parabéns, Tati, porque essa contribuição à sociedade dos surdos, verdade. Evelyn, pronto, só tenho a agradecer a cada crescimento, que bom. Verdade, Arlete, nossas mãos representam a voz. Porque não ouvem, mas eles se emocionam e a gente tem essa responsabilidade de explicar, de utilizar essa língua da forma certa, estruturada, com atenção, para a informação então chegar neles perfeita. Perfeita. Vamos lá, Ana Cláudia, intérprete. É Aninha. Oh, que prazer, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui nos assistindo. Tânia, tem algo a nos explicar para a gente fechar? Porque eu acho que já o que está a dizer para acabar. Exato. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar aqui é que todos vocês podem se comunicar comigo de forma escrita,
para que nós possamos falar sobre um turismo inclusivo, sobre um turismo diverso. Eu estou à procura de mais pessoas e eu quero aumentar essa comunidade para a gente falar mais sobre esse turismo acessível, esse afroturismo, a inclusão dos surdos, em todos os destinos. E não esquecer que afroturismo é comportamento, é um comportamento antirracista que a gente precisa imediatamente fazer existir e funcionar em todos os espaços de turismo. E eu conto com vocês, estudantes de turismo, surdos e não surdos, para que a gente possa, juntos, pensar em algo para a gente fazer a diferença, junto com a Tati Mello. Imagina, um primeiro tour afro, né, com intérprete. Vai ser maravilhoso. Então, contem comigo. Eu sou super acessível mesmo. Tenho 1000 coisas para fazer, mas eu estou sempre respondendo. Eu não demoro para responder. E conto com todos vocês. Agradeço a todos que participaram. A quem chegou agora, eu aconselho você a assistir essa live com calma e ouvir tudo que a gente disse, porque cada palavra aqui, minha e de Tati, é muito importante como ação transformadora para um mundo melhor, né? É verdade. E eu fico muito feliz, eu quero agradecer primeiramente a Tânia pela sua disponibilidade. Hoje ela estava ocupada, trabalhando em visita técnica, que é uma visita técnica que a gente assim chama, né? Visitando um hotel lindo, mas aí ela me avisou, vamos mudar um pouquinho o horário, que vai dar tempo, 20 horas é melhor, e a gente trocou, e a gente junto já estava tudo pronto para aqui conversar com vocês, explicar esse conteúdo maravilhoso, e eu vou deixar salva, sim, e aí vocês podem assistir novamente, vai ser um prazer. Se quiserem conversar, conhecer mais o meu trabalho, pode me seguir, clicar lá, que eu sou tranquila também. Eu posso demorar um pouquinho de responder, se eu tiver na comunicação e no atendimento com o cliente surdo, mas depois eu vejo e respondo para vocês, ok? Obrigada a cada um. Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parabéns, obrigada. Tânia... Obrigada. Eu vou tirar uma foto nossa. Deixa eu tirar aqui, desativar os comentários. Gente, aqui a agência, os surdos conhecem a empresa de viagens, Tati Mello Tour, da seguinte forma. O T e o Y, que é o avião, a Tati levando, ó. Esse é o sinal da agência, tá? E o meu eu já falei para vocês. Então, vamos fazer o sinal da agência, Tânia? Vamos lá, Tati. A pinça que você aprendeu. Pinça. Aí bota a pinça atrás do dedinho indicador. E o Yzinho de avião. É só colar aqui no dorso da mão. Quem printa? Quem printa? Printa aí, gente. Marca nos stories. Acho que printaram, senão... Vamos lá. Mas de qualquer forma eu vou ficar assim, porque... Bota aí que eu vou fazer. Vou printar aqui. Se não der para alguém... Isso. Acho que deu tempo. Deu. Outra? Tânia, obrigada. Vou tirar uma sorrindo, tá? Você sabe que sempre que você me chamar, eu tô pronta. Às vezes a gente tá super ocupada, as duas, e não consegue se falar mais. A gente pode se falar muito mais vezes. A gente pode falar sempre que você quiser. A gente pode trazer, inclusive, outros temas, pensando na diversidade, na inclusão, e também nas nossas dificuldades como uma agente de viagem, né, Tati? Porque a gente sabe bem que a pandemia não foi fácil e já não era fácil antes. Então você vai estar convidada para outra live e a gente vai combinar o dia direitinho, organizar e vamos trazer outro tema importante nessa parte de inclusão para vocês,
certo? Um abraço em cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês pensem, reflitam no nosso tema, no nosso objetivo hoje aqui, da inclusão, do afroturismo, que é tão importante para as comunidades, para cada um de nós. E vamos viajar, conhecer a verdadeira história, os roteiros turísticos especiais para vocês. Tá joia? Beijos! Beijo, Tânia! Beijo, Tati! Tchau, gente! Um beijo para todos! Aê!